eu fiz 2 abortos, eu tive 2 filhos, eu corro risco de perder esses 2 filhos? Essa pergunta é recorrente. E a pessoa, se não fala para ninguém, ninguém está sabendo e não tem que saber mesmo, se é segredo seu, você não tem que falar para ninguém. Mas fica com aquilo, não passa, não vai para terapia, não fala, ela fica remoendo aquele medo dentro dela, aquela culpa. E a culpa e o medo pode fazer com que as coisas aconteçam, porque ela atrai para o campo de ressonância, e não o fato em si. Tá, então eu fiz lá um aborto aos 17, 18 anos e tal. O que eu tenho que entender? Se eu tenho consciência hoje em dia. Eu não posso me julgar e condenar lá aos 17, 20 anos, quando eu não tinha consciência. Isso você está sendo cruel com você mesmo. Agora, resolve eu ter feito o fato? Não, resolve. Eu tenho que buscar o quê? Resgate. Não é assim que a gente trabalha, o karma transformar em dharma? Eu tenho que buscar isso aí. Como é que eu vou buscar? Uma das coisas que podem facilitar é o campo. Fazer a constelação familiar, incluir aquelas crianças que foram excluídas dentro do campo, reconhecendo que ela faz parte do sistema. E quando alguém lhe perguntar se a pessoa tem 2 filhos e fez 2 abortos, na hora que perguntar para você quantos filhos você tem, você vai dizer 4 e responde 2. Inclua sempre isso no campo sistêmico. No campo de lei de causa e efeito do karma, naquele aborto, quando eu eliminei aquela vida, né, em algum momento eu apliquei meu livre-arbítrio, não quis, tirei aquela criança. Eu vou responder por isso, claro. Então nem cabe ninguém julgar, ok. Mas pode ser, e aí é o que eu tenho que ver no trabalho dentro da terapia, se aquela pessoa não tirou a minha vida em vida passada. Então lembra que eu falei que não existe vítima e algoz, existe sempre um acerto de conta. Então aquela pessoa pode ter tirado a minha vida numa outra vida, e nessa vida eu tirei ela assim que já ia nascer, ou que se criou aquela vida, eu já eliminei. Eu paguei na mesma moeda. Todo mundo vai responder por isso? Vai. Mas existe esses fatores também, tá certo? De acerto e ajuste de conta. Então nada é muito plausível de ficar julgando e condenando. Calma. Tudo tem uma razão de ser ou não ser. Não cabe julgamento, cabe entendimento e uma visão maior. Ah, Cássia, mas não é só Deus que pode dar a vida e tirar a vida? Não, ele não outorgou o livre-arbítrio? Vai nesse nível também. Você vai responder? Vai. Mas você pode, uma vez que ele outorgou o livre-arbítrio. Esse é um assunto complicado. E como eu disse, às vezes pode ser um acerto de conta. E se não for, tem que ser visto isso e incluir essas crianças no campo sistêmico. Dentro da constelação, precisa ter o equilíbrio entre o dar e o receber. E não quer dizer que seja nessa linha de tempo. Mas vamos para a linha de tempo, dessa linha de tempo. Então, um casal, de repente tem uma traição, ou do homem ou da mulher, sofre, a pessoa fica sabendo, sofre, tem aquele sofrimento e tal. Resolvem perdoar, ou o homem perdoa a mulher perdoa o homem. Esse casamento não vai durar. Ou então tem alguém na redenção muito humilhado ali o tempo todo, mas não é algo harmônico, não tem felicidade. É a hora que eu preciso dar o troco para equilibrar a questão no campo. E esse dar o troco não quer dizer que eu tenha que trair e também fazer igual na mesma moeda. Cabeça de cada um. Mas eu tenho que fazer algo que machuque a outra pessoa tão fortemente quanto ele me machucou, ele ou ela me machucou. Aí eu zero tudo e começamos tudo de novo. Parece duro, mas é assim que é. O equilíbrio entre dar e receber. Lembra que eu falei que aqui tudo tem que andar assim, caminhando paralelamente as forças? E à medida que nós estamos dentro dos dogmas, dos preconceitos e da matrix, e das crenças, do paradigma, fica tudo muito exagerado. É para lá, é para cá, tudo exagerado. Ninguém não tem um equilíbrio aí. E a tendência é a coisa ir piorando. E piorando, e piorando, e piorando, para ir testando até onde é que nós vamos para aprender a fazer diferente. Se não quiser nos ver mais, repercutir mais esse tipo de acontecimento. Então, tudo que você vê
que esteja acontecendo do seu lado, procure ser um observador. Não tente ajudar. Não tente interferir. Interferiu gerou karma. Por quê? Porque aquela pessoa, ela precisa passar por aquilo para aprender. E se você vai lá, pode ser filho, e interfere no campo daquele aprendizado, uma coisa é você apontar um caminho, a criação, a educação, os valores e tal. Outra coisa é você começar a querer se enfiar na vida da pessoa na hora que ela está tendo um problema, alguma coisa, e querer que seja do seu jeito. Aquela pessoa tem que passar por aquilo para amadurecer. Não se envolve com as pessoas, não tem amigo, não vai. Quem não se envolve também não se desenvolve. Precisa sofrer, precisa apanhar, precisa saber sair daquelas situações para criar jogo de cintura. E o pai e a mãe não podem ficar o tempo inteiro cerceando esse filho, não é? Para que ele só veja o lado bonito da vida. Isso é importante passar dar mais prioridade e observar o lado mais bonito da vida, mas ele tem que entender que aqui também luz e sombra caminham junto e que uma hora ou outra ele vai passar por esses percalços e tem que estar firme para decidir. Tem um determinado tempo que teu filho fica com o pai, depois tem que sair, conhecer, ter autonomia, que a gente chama dentro da constelação, tem que ter autonomia. Porque senão sempre vai ser o filhinho, o papai da mamãe, e tem medo que eles morram. Por quê? Porque se morrer, perdeu a desculpa, né, da vida. E virou aquela bengala emocional. Não tem vida própria. E aí é um candidato ao sofrimento e lá na frente o seu remedinho, né? E é assim que a coisa vai indo. Por quê? Porque essas pessoas foram muito mimadas, criadas em casa, e papai e mamãe dando tudo, e aquela coisa toda, isso, aquilo. Aí fica uma criatura sem atitude. Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?